Queridos, eu queria dar início à nossa meditação dessa noite lançando uma pergunta. Quero que vocês ouçam com atenção. Não precisa responder, não precisa verbalizar. Responda apenas mentalmente. De todos os personagens, de todas as pessoas que se destacaram nas Sagradas Escrituras, pense, eu vou te dar oportunidades. No Antigo Testamento, por exemplo, pense com você. Você pode pensar 3 nomes no Antigo Testamento de alguém, de uma pessoa que se destacou no Antigo Testamento. Pensou aí? Agora você vai fazer o mesmo com relação ao Novo Testamento. Você vai pensar em 3 pessoas que se destacaram no Novo Testamento. Pensou? Já tem os 6 nomes? 3 que se destacaram no Antigo, 3 que se destacaram no Novo. Agora eu vou querer saber, não me responda, se a pessoa de quem nós estaremos falando essa noite, e provavelmente foi o que Deus colocou no meu coração, nas próximas vezes que eu subir nesse púlpito, ainda no final desse ano, no próximo ano, eu vou estar falando a respeito dessa pessoa. Quero saber se essa pessoa foi lembrada por você. Se esse nome te veio à mente ou não. E assim, confirmar ou não uma tese que veio ao meu coração. Eu vou dar pistas agora. E quem descobrir quem é essa pessoa de quem eu estou falando, aí você pode falar, pode verbalizar. É alguém de quem Jesus falou, é alguém que Jesus elogiou, é alguém que Jesus protegeu, defendeu. Alguém quer arriscar? Jesus falou. Jesus defendeu essa pessoa. Ele protegeu essa pessoa quando essa pessoa foi agredida. Não? João Batista? João Batista é alguém que Jesus defendeu. Que falou bem, mas não é de João Batista, não. É alguém que foi ofendido na sua honra, na sua reputação. E Jesus defendeu. Agora vai ficar mais fácil. Jesus disse: todo pecado cometido contra mim, contra o Filho, ser-lhe-ás perdoado. Mas o pecado cometido contra essa pessoa, de maneira nenhuma será perdoado. De quem Jesus falou? Espírito Santo. Quantos aqui pensaram no Espírito Santo quando eu falei de 3 pessoas que se destacaram? Pessoas que se destacaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pensou no Espírito Santo. Quantos aqui? Levante a mão. Uma. Quem mais? Não coça a orelha, não. Não disfarça, tem gente assim, fazendo assim, disfarçando. O Espírito Santo. Porque nós não pensamos no Espírito Santo como uma pessoa. Nós pensamos nele como um poder, algo sobrenatural que virá sobre nós e vai nos encher de poder para sermos testemunhas de Jesus. Mas o que é esse poder? O que é ser testemunha de Jesus? Então, no breve tempo que nós teremos essa noite e nos próximos encontros, pelo menos eu vou estar trabalhando essa questão, algo que Deus colocou no meu coração. Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Jesus está se despedindo dos seus discípulos.
houve essa despedida, né? Antes da crucificação, ele se reúne lá com seus discípulos na noite em que ele iria ser entregue, seria traído, preso, torturado e morto. Então ele se reúne com seus discípulos e vai preparando o espiritual, o emocional, o psicológico dos seus discípulos para o que estava por vir, a sua prisão e morte. João registra isso lá nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Agora, aqui em Atos, Jesus já ressuscitou, ele já foi martirizado, já morreu, ressuscitou. Já se passaram 40 dias depois da sua ressurreição, onde ele esteve ali com seus discípulos, deixando as últimas instruções antes da sua partida. E lá em João 14 ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, ele vos ensinará, ele vos guiará a toda a verdade. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus agora está para subir aos céus. E Lucas escreve assim, no seu segundo livro. O primeiro foi o Evangelho. O segundo, o livro de Atos. Diz assim, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está se referindo, Teófilo é uma pessoa, provavelmente o patrocinador de Lucas, que estava financiando esse trabalho nas suas viagens, para que Lucas registrasse no seu primeiro livro todas as coisas que Jesus começou a fazer desde a sua anunciação, desde que o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia e fala com ela que ela há de ser a mãe do Salvador. Tudo que Jesus, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Nós lemos, e nós precisamos desse mesmo Espírito Santo que inspirou homens de Deus a escrever as Sagradas Escrituras, o mesmo Espírito que inspirou aos evangelistas a registrarem não todas as coisas, porque senão não caberia num único evangelho, como João mesmo fala no finalzinho do seu evangelho. Todas as coisas que Jesus fez, está tudo muito resumido. Da criação até o Apocalipse, isso aqui é apenas um resumo da história de Deus com o homem. Mas nós temos aqui o suficiente, o necessário para termos comunhão com esse Deus, para conhecê-lo e para conviver, caminhar com Ele, entender o seu plano de salvação para cada um de nós. Então ele diz que Jesus, depois de haver dado Jesus mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo agindo, atuando. Aos apóstolos que escolhera, depois disso foi elevado às alturas. A estes também, a estes quem? Aos apóstolos. Depois de ter padecido, se apresentou vivo aos seus apóstolos. Depois de ter morrido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quantas coisas? 40 dias.
Muitas coisas deixaram de ser registradas. Mas pelos evangelhos, pelo livro de Atos, nas epístolas dos seus apóstolos, nós temos fragmentos dessas muitas coisas, desses muitos mandamentos, dessas muitas instruções que Jesus deixou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Falando de quê? Das coisas concernentes ao reino de Deus. Não tem assunto mais urgente, mais prioritário para tratarmos do que as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas perdemos tempo com muitas bobagens, com as distrações do mundo, com o entretenimento que o mundo oferece. Nós somos uma geração privilegiada. Nós temos as Sagradas Escrituras completa, um corpo completo. Nós temos Bíblias no nosso idioma, em versões diferentes. Temos Bíblias de estudo, impressas, digital. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Nós somos privilegiados, mas ao mesmo tempo somos atacados pelo entretenimento, porque se a nossa geração tem tantos recursos que os irmãos aqui da igreja primitiva não tinham, recursos materiais, nós temos, que eles não tinham. Nós temos também essa atração da serpente, desviando os nossos olhos e despertando em nós o desejo de provar daquilo que Deus disse. Não prove, não toque, não coma, porque se tocar, se provar, se comer, vai morrer. Mas a expressão do o que tem, está matando muita gente. Então, queridos, estejamos atentos. Quando formos ler a palavra de Deus, estejamos atentos com os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Concernente ao reino de Deus. E comendo com eles, depois que ele encerrou, o seu discurso, a sua fala, ele comeu. Comendo com eles, determinou-lhes. Não foi uma sugestão. Olha, se eu fosse você, faria assim. Permaneceria em Jerusalém. Não, ele determinou, ele deu uma ordem, foi uma ordenança. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Por quê? Para quê? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Não é a primeira vez que Jesus está falando a respeito dessa promessa. Não é a primeira vez que Jesus está falando do Espírito Santo para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Eu já falei a respeito do Espírito Santo para vocês. E digo mais uma vez, permaneçam em Jerusalém. Não se ausentem de Jerusalém. Esperem pela promessa. Sermos cheios do Espírito Santo, recebermos o Espírito Santo, não é consequência das nossas ações. Não há nada que, humanamente falando, nós possamos provocar em Deus esse desejo de vir habitar em nós. É uma promessa. Deus prometeu
Eu quero habitar em você, eu quero morar em você, eu quero que você seja cheio da minha presença. A única coisa que eu preciso fazer é crer na promessa. Quando eu duvido da promessa, eu estou duvidando daquele que prometeu, da sua honestidade, da sua sinceridade. E a promessa não é feita para os bonzinhos. O apóstolo Paulo diz isso. Olha, vocês não foram escolhidos entre os melhores do mundo, não. Vocês eram o que tinha de pior no mundo. Eu escolhi as coisas fracas, as coisas que não têm beleza, que não têm valor no mundo, para que o destaque esteja na minha glória, na minha pessoa, não no vaso, mas no conteúdo que está no vaso. Então esse é o desejo, essa é a promessa. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é crer. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar da nossa pobreza espiritual, Deus quer habitar em nós, quer habitar conosco, Ele quer nos encher a ponto de transbordar, Ele quer saciar a nossa sede, para que, à semelhança da mulher samaritana, rios de águas vivas possam fluir. Porque isso trata do reino de Deus. O reino de Deus precisa de homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, cheios do Espírito Santo. Não é lá no céu que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, mas aqui na terra. Você precisa, eu preciso, nós precisamos do Espírito Santo. Quem merece? Ninguém merece. Você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece. Mas Deus quer. E Ele prometeu. E a única coisa que nós precisamos fazer é confiar na promessa daquele que é verdadeiro, daquele que não mente. Eu não vou crer na minha virtude, na minha bondade, na minha justiça, mas na justiça, na bondade, na virtude daquele que fez a promessa. Você precisa, a sua família, os nossos lares precisam de pessoas cheias do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de gente cheia do Espírito Santo. A nossa sociedade precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. E isso não pode ser criado. A igreja precisa. Jesus disse em Lucas, capítulo 11, versículo 5, que sem ele, falando a respeito... Não, desculpa, troquei a referência. Lucas capítulo 15, ele diz, 15:5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos não podem dar frutos se não estiverem ligados na videira. A videira que dá fruto vai ser limpa para que dê mais frutos. Os ramos que não dão frutos serão cortados e depois de secos serão lançados ao fogo. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. É verdade? Talvez um incrédulo pense assim, que bobagem. Quantas coisas o homem consegue fazer sem Deus? Ele pode realizar grandes coisas sem Deus pela permissão de Deus, porque Deus permite.
Pode. Alguém pode subir aqui no púlpito, abrir as Escrituras, alguém muito eloquente, que conhece, tem as Sagradas Escrituras na sua mente, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, alguém muito eloquente, com um português perfeito, pode trazer aqui um belíssimo estudo, uma apresentação bíblica, até a respeito do Espírito Santo. Mas se ele estiver vazio do Espírito Santo, não vai produzir frutos. Pense nos melhores músicos, nos melhores vocalistas, as vozes mais lindas e maravilhosas que há sobre a face da terra, os melhores instrumentistas, vindo aqui ministrando um louvor que você vai ficar maravilhado. Pense numa igreja que tenha todos os recursos financeiros e materiais que qualquer igreja gostaria de ter, porque, olha, com todos esses recursos, nós faríamos grandes coisas. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Podemos fazer muitas coisas sem Deus, coisas passageiras, momentâneas, mas os frutos para a eternidade é impossível produzirmos frutos para a eternidade sem o Espírito Santo. E por que nós nos esquecemos disso e pensamos e queremos produzir e fazer as coisas sem o Espírito Santo? Apenas na cara e na coragem, na força de vontade, no conhecimento que nós adquirimos nas cadeiras das escolas, dos cursos, das faculdades. Nós temos aprendido, estudando o Antigo Testamento, Levítico e agora em Números, que todas as pessoas que foram chamadas por Deus para trabalhar no tabernáculo, trabalhar pro tabernáculo, foram cheias do Espírito Santo. Até para as mínimas coisas foram cheias do Espírito Santo. Então, antes de fazer qualquer coisa para Deus, devemos nos encher de Deus. Porque seremos apenas latas vazias fazendo barulho. Versículo 4. Ele diz: para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim já ouvistes. Vocês já ouviram falar. Não estou falando de nenhuma novidade. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Fomos selados quando nós cremos, quando nós nos convertemos. Jesus está falando de algo, de uma experiência inaugural. Ok? Esse fenômeno que acontece aqui em Atos 2, não tem, biblicamente falando, não tem mais necessidade de acontecer. Não faz sentido nós nos reunirmos aqui, ficarmos orando e aguardando e esperando por um vento, o som de um vento impetuoso. De ficar aguardando e achando que línguas como de fogo vão descer sobre a cabeça de cada um. E que foi uma situação, a inauguração da era do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo já não estivesse agindo desde Gênesis capítulo 1. Mas é esse Consolador. Jesus disse: eu vou, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará, que vos ensinará. Então aguarde. Já eram crentes? Sim. Mas nós temos que nos encher
Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? As Sagradas Escrituras vão nos dar orientações de como. Primeira coisa que temos que fazer, é nos afastar do pecado, nos afastar do mundo, nos afastar do erro, nos afastar daquilo que nos distancia de Deus. Mas nem isso, nós conseguimos fazer sem o Espírito Santo. Até para dizer não ao pecado, resistirmos à tentação, nos afastarmos daquilo que nos distancia de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Para as coisas básicas, nós precisamos. E à medida que formos sendo provados e aprovados, Deus estará, através do Espírito Santo, nos qualificando, nos preparando para coisas maiores. Mas não, nós invertemos o processo. Queremos fazer sem antes nos preparar. Deus não faz assim, Deus não age assim. Primeiro nos preparamos, nos convertendo, desejando essa nova vida, que também é consequência da obra do Espírito Santo. Esse novo nascimento. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, versículo 5, não muito depois destes dias. Não vai demorar. Já pensou se estivéssemos esperando até hoje, 2000 anos depois, esperando? Deus sabia que a igreja não iria resistir tanto tempo. Por isso, aconteceu 10 dias depois. Mas durante esses 10 dias, a igreja esteve reunida lá no cenáculo, em oração, aguardando a promessa. Deus prometeu. Deus vai cumprir. Eles aguardaram a promessa. Versículo 6. Olha como nós somos tardios em entender. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus está falando do reino de Deus, Jesus está falando do Espírito Santo, que irá nos capacitar para sermos testemunha, e eles estão preocupados com o reino terreno de Israel. Vai ser então, nesse tempo, que Israel vai se tornar independente de Roma, vai ser uma nação livre, como foi na época de Davi e de Salomão, livre, próspera e rica. Versículo 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete. Por que vocês estão preocupados com isso? Eu estou falando de um reino muito superior do que o reino de Israel, do que o Império Romano, ou de qualquer outro império que já existiu. Não é disso. Mas vocês receberão, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas ele está falando de que espécie de poder? Para tudo. Primeiro, para resistir à tentação, ao pecado. Dizer não para o entretenimento desse mundo e nos voltarmos para as coisas de Deus. Tem que ter poder para isso. Quantas vezes, não precisa levantar a mão, quantas vezes você e eu já pensamos em ler a Bíblia toda durante um ano e não conseguimos, e fracassamos? Vou tirar essa semana para orar,
Vou separar aqui um livro, o Evangelho de Mateus, e vou ler o Evangelho de Mateus todinho, e não conseguiu. Nós não conseguimos fazer nem dieta, quando a nossa vida depende disso. Eu tenho um colega de trabalho, vocês não conhecem, tem diabetes, vive na base do glifage. Mas como que alguém diabético, que depende do glifage, toma guaravita na hora do almoço, e sempre tem que ter um docinho para comer depois do almoço? Sabe que não pode. Mas quantas coisas nós sabemos que nós não podemos e fazemos? Por quê? Porque nos falta poder. Quantas coisas nós sabemos que nós precisamos? Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso estudar mais, eu preciso orar mais, eu preciso me afastar de determinadas pessoas, de determinadas coisas, e não fazemos isso. Por quê? Por que não fazemos? Porque nos falta poder. E aí não damos o testemunho. Não somos testemunhas. Vê como que nós precisamos do poder do Espírito para pequenas coisas, como orar, para vir à igreja. Muitas vezes. Quem nunca? Hoje eu estou cansado, não vou no culto não, vou assistir pelo YouTube. E ficou em casa assistindo pelo YouTube. Por quê? Porque não podia vir? Foi impedido? Teve alguma coisa de força maior? Não veio porque eu não quis. Porque faltou poder. Quantas vezes pensamos em reunir a nossa família, os nossos filhos, fazer um culto doméstico, e não fazemos porque nos falta poder. Quantas vezes já pensamos, não sei se tem alguém aqui, mas acontece, a pessoa tem o desejo de se batizar, dá o nome, começa a participar das aulas, depois abandona, não se batiza. Por quê? Porque faltou poder. Deus não quis? Não. Pessoa que não quis. Porque é a promessa. É a promessa do Pai de nos encher desse poder para as pequenas coisas. Mas nós pensamos nesse poder para realizar milagres, curar enfermos, expelir demônios, pisar serpentes e escorpiões. Calma lá. Você vai chegar lá. Mas calma. Estamos perdendo nas pequenas coisas. Como vamos vencer as grandes batalhas sem esse poder? Impossível. Então, creiamos nessa promessa. Creiamos no desejo de Deus de nos encher. Creiamos de que, de fato, o Espírito Santo está aqui, hoje, agora. E Ele quer te encher desse poder. Poder que vai gerar sabedoria, entendimento. Poder que faz com que deixemos de ser tolos, precipitados, vaidosos, arrogantes, mentirosos, fofoqueiros, desonestos. Mas para isso, precisamos de poder. Talvez, e espero que não, nós não cometemos o pecado da blasfêmia do Espírito Santo como fez os fariseus. Mas quantas vezes justificamos os nossos erros dizendo, não, mas eu orei muito, isso aqui foi fruto de oração. Deus mandou, Deus disse para eu fazer. E Deus está dizendo, eu não mandei nada. Isso também é blasfemar contra Deus. Porque você está colocando palavras na boca de Deus. Não, eu estou fazendo isso aqui porque Deus mandou. Mentira! Você está fazendo porque é o desejo do seu coração.
é o desejo da sua carne. Mas para não me render ao desejo do meu coração, desejo da minha carne, eu preciso de poder. Nós não temos poder para resistir ao diabo. Em nós mesmos, nós não temos esse poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, que atuou em Jesus. Em Lucas, capítulo 1, verso 35, diz que depois do anjo Gabriel ter anunciado a Maria que ela seria a mãe do Salvador, em Lucas 1,35, diz que respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. É uma outra coisa que nós só vamos entender e compreender na eternidade. A Trindade. Essas três pessoas. Que na eternidade não se chamava Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, mas que vivem numa unidade, numa complexidade de propósito que se torna uma. É um Deus, não são três deuses, é um Deus, três pessoas. Jesus chama Deus de Pai, o Pai. Mas em Lucas 1,35, quem é que veio sobre, quem é que desceu sobre Maria? O Espírito Santo. Quando Jesus se batiza e chega diante de João Batista, e João Batista diz: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus lhe responde: convém que eu cumpra toda justiça. Se isso era propósito de Deus, era uma missão de Jesus, é nossa também. Nós temos que procurar cumprir com toda justiça. Mas para isso, precisamos de poder. Precisamos do Espírito Santo. E aí Jesus se batiza. Quando ele sai das águas, João ouve uma voz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Aí João vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, a Trindade presente. O Pai na voz, o Filho na pessoa de Jesus e o Espírito Santo. E aí Jesus, que era fruto, já era cheio do Espírito Santo desde do ventre materno, porque ele é fruto do Espírito Santo, da vontade de Deus e não do homem. Cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo guia Jesus para onde? Para o deserto. Ele fica 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. E aí Satanás o tenta de todas as formas, de todas as maneiras, e Jesus vence. Por quê? Ele está cheio do poder, está cheio do Espírito Santo. Todos os milagres que Jesus realizou, Jesus é Deus, mas ele realizou debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, te convém nascer de novo. Você necessita nascer de novo. Mas esse nascer de novo não é da vontade da carne, nem do sangue, mas do Espírito. Porque da mesma forma que o Espírito Santo desceu sobre Maria e desceu no seu ventre, Jesus, o Espírito Santo desce sobre o pecador e gera no nosso coração a Jesus. E nesse momento ele se torna o Senhor e Salvador na nossa vida. E nós não pensamos em outra coisa, senão em servi-lo, em adorá-lo, de entregar a nossa vida para ele. Mas isso só acontece quando somos cheios desse poder. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Nada. Podemos
fingir. Podemos trazer uma boa palavra, podemos ministrar um louvor com músicas de qualidade, um louvor lindo, maravilhoso, de fazer a gente chorar. Podemos dançar, podemos fazer um monte de coisa. Mas sem o Espírito Santo, não iremos produzir frutos para a eternidade. E não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus quer. Nós somos os ramos que estamos ligados à videira verdadeira. Ele quer que a gente produza frutos para a eternidade. Mas para isso precisamos de poder. Sabe por que a Europa hoje é um continente pós-cristão? Um continente que produziu homens, grandes teólogos, grandes pastores, grandes missionários, grandes avivalistas. Sabe por quê? Porque pouco a pouco, não foi do dia para a noite, foi aos poucos, eles foram substituindo o Espírito Santo pelo poder financeiro, pela teologia liberal. Foi substituindo por coisas humanas. Como falei, não falta recursos financeiros para muitas igrejas americanas. Tem recurso, dinheiro não falta, não é problema. Eles têm tudo que a modernidade, a tecnologia pode trazer. Mas não tem o Espírito Santo, que é o principal. A igreja primitiva não tinha nada disso. Não tinha recurso financeiro, não tinha templo, não tinha os recursos que nós temos, os recursos materiais que nós temos, mas eles tinham o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. É isso que eu preciso, é isso que cada um de nós precisamos do Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa pequenez, nós reconhecemos, nós cremos na Tua promessa. Nós precisamos, Senhor. Somos pobres, cegos e nus e necessitamos, Senhor, do Teu colírio. Precisamos, Senhor, das Suas vestes de santidade. Precisamos do alimento espiritual, Senhor. A Tua igreja ao longo do tempo foi te abandonando, te substituindo. As faculdades, as universidades fundadas por irmãos luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, com o tempo, foram substituindo o conhecimento de Deus pelo conhecimento do homem. A medicina evoluiu, medicamentos e tratamentos foram descobertos e abandonamos então o poder do Espírito Santo. A psicologia hoje substitui o aconselhamento pastoral em muitos lugares. Em primeiro lugar, Deus, depois, os médicos. Não estou dizendo que os médicos, que a ciência, que os medicamentos não têm o seu valor, não têm a sua hora, não têm o seu espaço. Mas, em primeiro lugar, Deus, queridos. O conhecimento sem Deus é vazio. Por isso que eu quero quero dar uma oportunidade para você, convidar você, que reconhece, que precisa, como eu preciso. Eu estou dizendo, eu preciso. Mas eu quero dar oportunidade a você, que entende que também precisa, que vem até aqui à frente.
que saia do seu lugar, para que nós, pastores, que também precisamos, o pastor Emilson precisa, o pastor Alfredo precisa, o pastor João precisa, eu preciso, nossas esposas precisam, os trabalhadores da tua casa precisam, todos precisamos. Você que necessita, que reconhece, que diz, Senhor, eu preciso. Eu creio, Senhor, na tua promessa. E eu quero ser cheio, Senhor, do teu Espírito. Eu não quero ser uma lata vazia, barulhenta, mas eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Perdoa, ó Deus, os meus pecados. Dá-me forças, poder e autoridade para resistir às tentações, ao pecado, às minhas fraquezas naturais, humanas. Todos nós somos feitos do mesmo material, todos nós somos feitos de barro. Somos vasos, Senhor, sem valor, sem beleza, sem importância, todos nós. Nós não entendemos o teu amor, nós não entendemos a tua graça, mas cremos na promessa, na tua promessa, Senhor. Sabemos que isso não é consequência de obras humanas, mas da obra de Cristo na cruz do Calvário, que morreu por nós, mesmo sem merecermos. O Senhor se entregou, derramando seu sangue, sofrendo, padecendo pelos nossos pecados, Senhor. É a tua alegria, teu prazer, Senhor, estar conosco, nos enchendo do seu poder. Para podermos resistir às tentações, podermos, Senhor, colocar em prática as nossas decisões, de te servir, de entregar as nossas vidas para ti, de sermos teu, Senhor. Sim, Senhor, derrama do teu poder, derrama, Senhor, do teu Espírito. Oh, Espírito Santo, louvado e bendito seja o teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes te tratamos como uma coisa, um poder aleatório, mas nos esquecemos que tu és uma pessoa que tem desejo, que pensa, que ensina, que orienta, que guia, que aconselha, que se entristece. Louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Pai. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Creia, 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 não duvide, não duvide. Esse momento é entre Deus e você. Não está nas mãos dos pastores. Nós estamos colocando as nossas mãos sobre a sua cabeça como um símbolo, como um sinal. Porque o Espírito Santo, ele é livre, ele se move por onde quer, como bem entende. Mas, Senhor, nós entendemos da urgência, da emergência de sermos cheios do teu Espírito, para sermos testemunhas de Cristo Jesus em Jerusalém, na Judéia,
em Samaria e até os confins da terra. Encha-nos, Senhor, precisamos de Ti. E cremos e confiamos que não estamos sós. Que a promessa de Jesus de enviar o Consolador que iria nos guiar se cumpriu. Oh, Pai, nós veremos nos próximos dias o mover desse poder nas pequenas coisas. Aquele que não orava mais vai passar a orar. Vamos encontrar prazer na leitura das Sagradas Escrituras, de nos reunirmos para Te adorar, para Te cultuar, para Te louvar. Vamos sentir prazer em Te obedecer, Senhor. Mas para isso precisamos do Teu poder. Aleluia. Cante. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Aleluia. Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito De Deus está. Pode retornar ao seu lugar, louvando e cantando e crendo. E agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela promessa. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paciência, pela Tua misericórdia para comigo. Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, aleluia, pelo poder do Espírito, Cativos e oprimidos livres. são libertos. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Aleluia. Deus está aqui. Os feridos. Curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória. e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio, Senhor, no pátio externo, mas queremos, Senhor, Te adorar. Aleluia. No Santo dos Santos, entre os querubins. Leva-me, Senhor, pelo novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh,
exaltado, ó Pai, nessa noite. Que sejamos, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, fazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu propósito. Que esse seja, Senhor, o nosso desejo, que essa seja a nossa busca diária, Senhor. Estar contigo, Senhor, em todos os momentos. Ansiar por mais de Ti, Te conhecer profundamente. Usa-nos, Senhor, para a Tua obra, para o Teu propósito. Declaramos, Senhor, que pertencemos a Ti, Senhor. Leva, ó Pai, Seu povo guardado e protegido, Senhor. Muito obrigada, ó Pai. Recebe essa semana, Senhor, em Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Eu poderia estar em qualquer outro